Já reparou que tem dias que parece que a gente não tem força para viver o dia? Que a gente dorme, mas continua cansado? Existe uma razão para isso e quase ninguém fala, mas hoje a gente vai conversar sobre isso. Quando você vive nesse estado por muito tempo, coisas perigosas acontecem. A gente acaba perdendo a força para fazer o básico. A mente entra no loop, ou seja, numa repetição de preocupação sempre. Daí vem a somatização no corpo, com dor de cabeça, tensão, aquele cansaço que não passa, que você dorme, mas continua cansada. As emoções ficam instáveis e nada nos satisfaz. Nada é o bastante. A gente ainda se cobra, se compara. E o pior é achar que a vida inteira não está funcionando. É como se você estivesse doente, mas sem saber que está doente. Mas essa doença, ela não começa no corpo, e sim na mente. Provérbios 17:22 diz assim: coração alegre é remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Esse versículo é muito interessante porque ele mostra que há uma relação entre a saúde do nosso corpo e as nossas emoções, de como o nosso espírito está naquele momento. Quando a Bíblia fala sobre coração, ele está falando sobre as nossas emoções. Então ele vem aqui, olha, quando esse coração, quando eu me sinto alegre, isso é remédio. Quando o meu espírito está abatido, seca-se os ossos, ou seja, aí abre porta para doenças. E hoje a gente vê, eu que venho da área da saúde, sei o quanto que muitas vezes chegavam casos lá no hospital que eram puramente emocionais, mas que o corpo mostrava aqueles sintomas, como se a pessoa estivesse doente, ali precisava tomar medicação e tal. E até mesmo eu, nesse tempo, eu lembro que quase todos os dias tinha uma ficha minha, quando eu tava de plantão, porque naquele tempo eu passava por problemas e eu deixava os problemas me engolirem. E aí, isso me tornou uma pessoa que vivia doente porque o meu espírito estava triste. Foi quando eu percebi isso que eu comecei a procurar, buscar conhecimento para lidar melhor com as minhas emoções. Recentemente eu fui para um jantar na casa de uma tia e lá foram muitas pessoas da família, então tinha umas 20 pessoas lá. E foi tão legal aquele dia que cada um contando uma história e a gente fez uma fogueira para assar milho e não deu certo o assamento daquele milho, porque o milho começou a cair dentro da brasa muito quente. E aí, todo mundo fazendo piada com aquela situação, eu ri tanto, eu comecei a chorar de tanto rir. E ali eu falei assim, meu Deus, rir verdadeiramente é o melhor remédio. E essa memória ficou tão forte na minha mente que só de lembrar eu volto a sorrir de novo. Então, quando a Bíblia diz que um coração alegre é remédio, a gente pode confiar, porque essa é uma verdade. Daí eu trouxe hoje pra vocês um Salmo 73. Eu vou ler alguns versículos e depois você lê aí na sua casa. Olha só, o Salmo 73 ele foi escrito por Asaf. Salmo 73 diz assim: em verdade, Deus é bom para Israel, para com aqueles de coração puro. Mas quanto a mim, meus pés por pouco tropeçaram, quase escorreguei. E aí ele vai dizer o porquê que ele quase escorregou. Olha só. Pois eu invejei o arrogante, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não lutam contra a carne. Seus corpos são saudáveis, estão livres de tribulações, como os outros seres humanos, que já sofrem as tribulações, nem sofrem calamidades. Por isso, o orgulho é seu colar. Cobrem a si mesmo com a violência. E ali ele começa a trazer várias coisas que acontecem para o arrogante, para o ímpio. O ímpio é aquela pessoa que comete impiedade. Se a gente fosse fazer um paralelo, nesse momento aqui, quando Asaf começa a falar, não, é porque eu quase me dizer, por quê? Porque eu fiz assim, eu olhei para isso, olhei para isso. O que é que Asaf estava fazendo? Ele estava se comparando. E aí, quando estava lendo essa palavra, me veio muito forte duas palavras: ambição e ganância. Porque muitas vezes eu ouço assim, não, você não pode ser ambicioso. Mas, se você for olhar a raiz
essa palavra ambicioso quer dizer que a pessoa, ela quer ter uma vida melhor. É a pessoa que tem um objetivo de vida melhor. É uma pessoa que tem o objetivo de ter mais dinheiro, pode ser, mas também pode ser tudo que você desejar ser melhor em qualquer área da sua vida é uma ambição. Por exemplo, eu almejo ser uma boa mãe, uma mãe melhor. Não mãe perfeita, porque isso não existe, mas suficientemente boa. Eu almejo chegar lá, porque eu tenho muito a melhorar. Eu almejo ser uma esposa melhor. Isso é uma ambição. Então, todas as áreas da minha vida, a gente pode ter uma ambição de ser melhor. E isso é o que nos move, porque se eu não tenho um objetivo, eu vou deixar a vida me levar. E se eu deixar a vida me levar, a vida vai me levar pro buraco. Porque se eu não estou crescendo, certamente eu estou andando para trás. Então, olha só, essa é a primeira definição. A segunda definição é de ganância. Ganância é o quê? É eu não querer que o outro tenha aquilo. É o que o salmista aqui, ele tá deixando bem claro, olha, eu fiquei triste porque ele tem coisa boa, ele tem saúde, ele tem dinheiro, tem prosperidade, e eu tô aqui, olhando para o que ele não tinha, comparando a vida dele. E quantas vezes a gente fica nesse mesmo limbo? Anos atrás, teve alguém que falou assim pra mim, nossa, eu não sei como que você consegue, porque ela se referia às viagens que eu fazia, porque eu gosto muito de viajar e sempre tava viajando, então a cada 3, 4 meses eu tava fazendo uma viagem. E ali eu contando de uma viagem que eu tinha feito, e aí ela falou assim, só eu que não consigo. Só eu que toda vez eu falo que vou e não vou. Naquele tempo eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Algumas pessoas faziam piadas porque eu viajava sempre. Mas, no fundo, aquilo era inveja. Por quê? A pessoa não fazia por onde. Por exemplo, eu economizava o ano todo para poder viajar. E aí viajava economizando, porque eu não tinha dinheiro para esbanjar, igual alguns pensavam. Mas eu sempre fazia isso porque quando a mãe morreu, eu percebi que a gente não leva nada daqui. A gente vai levar apenas a vida que a gente leva. E aí eu falei, eu preciso aproveitar. Então eu falei com meu esposo, amor, a gente precisa aproveitar enquanto a gente tá vivo. Então como que é a nossa forma de aproveitar? Fora o nosso dia a dia de estar presente, de estar conectado, de amar, de ser feliz, de aproveitar os momentos bons e estar presente também nos momentos ruins, é fazer o quê? Viajar. Porque quando a gente viaja, a gente conhece lugares novos, aquilo que a gente só via na TV, a gente consegue ver. Aquilo que a gente ouve tanta gente falar, olha, lá é tão lindo, a gente pode contemplar com os nossos olhos. E ali eu falava assim, gente, eu preciso de mais disso. Então se tornou viajar para mim uma prioridade. Porque eu me acho melhor, porque eu tenho mais dinheiro que os outros, não. Porque eu percebi que da vida eu só levo a vida que eu levo. E aí, continuando aqui, mas no verso 17 acontece o seguinte, ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. No 21 ele ainda diz assim, quando meu coração estava aflito e meu espírito amargurado, eu estava insensível e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Então, olha só, aqui ele percebe o que ele estava fazendo. Que o que ele tinha, que aqui nesse caso era o compromisso e a responsabilidade pela adoração a Deus, ele falou, poxa, eu tenho algo muito precioso aqui. E aí ele termina dizendo no 25 assim, ó, a quem tenho no céu, nada desejo na terra senão a ti. Então, nesse momento, Asaf ele compreende que o mais importante para ele era ter o Senhor. E aí, nesse momento, ele mudou a chavinha. Nesse momento, ele mudou a forma de pensar. Ele mudou o comportamento dele.
trazendo a visão dele para aquilo que era verdadeiramente importante, para o que ele tinha. E isso, muitas vezes, é o que está acontecendo conosco. Porque quando a gente tira os olhos daquilo que nós temos e colocamos o olho só no que não temos, o nosso pé vacila. Nesse momento, o nosso coração entristece. E a gente já viu que o coração entristecido, ele seca os ossos. Ou seja, ele traz para o nosso corpo doença. Eu quero que você entenda qual é a raiz desse cansaço, dessa exaustão, por uma busca desenfreada pelo que você não tem, sem se alegrar por aquilo que você já tem. E aqui eu não quero falar isso para te julgar, tá bom? Mas falando como alguém que percebeu isso na sua própria jornada, a razão dessa exaustão é a ingratidão. E não é aquela ingratidão de você não agradecer, porque gratidão de verdade não é igual a gente vê por aí nas redes, gratidão como obrigado. Não, obrigada é aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Esse obrigado que a gente fala é um agradecimento por algo que a pessoa fez para nós. Aqui eu não tô falando sobre a ingratidão intencional, mas sim aquela silenciosa, aquela que você nem percebe que tá ali, mas ela é igual cupim na madeira, corroendo dia após dia, e quando você vê, você só vai perceber quando a cama cair. Então, é dessa ingratidão que eu tô falando. E na prática, ela se manifesta quando você põe os olhos no que falta, no que você não tem, no que tá errado. Nesse momento, a gente tá sendo ingrato. E isso não é nem porque a gente quer, não é intencional, mas é porque é uma forma que o nosso cérebro foi feito para sobreviver e não para reconhecer. E na maioria das vezes, a gente faz isso não é porque quer, mas é porque não percebe, é porque não se preparou. É porque não percebeu, não estudou, não teve acesso ou não deixou essa palavra entrar no nosso coração para a gente verdadeiramente praticar o que diz a Bíblia. Só que viver assim te adoece, te faz perder as forças. E aqui é que tá a chave. Porque 10% é o que te acontece, 90% é o significado que você dá para o que te acontece. Então, é a resposta que você vai dar, é como você vai ver, como que você vai compreender, elaborar aí o que te aconteceu, é que vai fazer a diferença na sua vida. E quando a mente, ela só vê ausência, só vê perda, só vê escassez, o resultado é sofrimento. Mas quando você treina sua mente, quando você se esforça para ver o que você pode aprender, para ver o que você tem de oportunidade, qual é o propósito e o que isso pode me trazer de bom, nesse momento o significado vira força. E é por isso que a gratidão, ela muda o seu espírito, o seu estado emocional em minutos. Não dá para ter gratidão e medo ao mesmo tempo, ou gratidão e ódio. Não dá para ter gratidão e um sentimento negativo. No momento em que você busca na sua mente um motivo para ser grato, todo o sentimento ruim vai embora. Então, pensa, vamos voltar para Asaf? No momento em que ele começou a pensar no que o ímpio tinha de bom enquanto ele não tinha, enquanto ele estava tendo provações na vida dele, ele começou a trazer sentimento ruim. Mas na hora que ele entendeu, eu tenho o Senhor, só a presença do Senhor me basta. Nesse momento, aquele sentimento ruim foi embora. Então, se você está num momento difícil agora, nesse momento, que você está com um problema, que isso está te consumindo, lembra do Asaf? Quase que ele tropeçou ali. Nesse momento, busca um motivo para ser grato. Busca aí na sua memória. Busca um momento para ser grato. Às vezes a gente quer algo assim, ó, uau, incrível! Quando, na verdade, os momentos que a gente mais é grato
com verdade, assim, são momentos muito simples. São momentos corriqueiros. São momentos de, às vezes, silêncio. Na semana passada eu fui no parque com meu filho e com o meu marido. E aí teve um momento lá que eu deitei na grama enquanto eles estavam brincando, olhando para o céu, para as árvores. E eu só agradeci a Deus por aquele momento. É como se eu tirasse uma fotografia daquele momento e guardasse na minha mente. E ali eu estava no momento de gratidão. Momentos que, muitas vezes, quando eu pratico a gratidão, eu acabo me emocionando. Por quê? São emoções boas que vêm para mim. Emoção de alegria, de amor, de estar ali com a minha família. Então, procura nos pequenos momentos. Sabe, aquele momento, um outro dia, eu tive uma experiência que eu tava deitada na minha cama e meu filho às vezes acorda de manhãzinha e aí ele vem deitar comigo para terminar aquele soninho na nossa cama. E aí nesse momento ele veio, ele falou: "Mamãe, eu te amo", do nada, sem eu ter feito nada para ele, só porque ele tava vindo ali pro quarto. E aí eu falei: "Ô meu filho, eu também te amo", e aquilo também ficou guardado no meu coração. Esses momentos são tão profundos quando a gente está presente, que eles ficam marcados. Que quando eu vou puxar na memória um motivo para eu ser grata, eu tenho esses motivos bem fresquinhos e aí volta aquela emoção para mim no mesmo momento. E aí depois no final eu vou dar uma dica sobre isso. Então fica aqui, não vai embora não, que eu tenho muita coisa ainda para te falar sobre isso. Eu trouxe algumas outras referências para você também. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco." Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a gente: em tudo dai graças. E olha que o apóstolo Paulo, muitas vezes, enquanto estava escrevendo as cartas para a igreja, ele estava preso. Ele tinha passado ali por surras, por naufrágio. Então, não é só nas coisas boas, mas nas coisas ruins também. Porque como que eu posso ser grato no meio de uma coisa ruim? Monique, você tá louca? Não. Se a Bíblia diz que é para em tudo nós darmos graça, e nós temos o exemplo de Paulo, ele mesmo falando para nós sermos gratos, enquanto ele estava passando por tribulação, eu e você também consegue. Outro versículo, Salmo 100, verso 4, diz: "Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor." E aí eu te dou um exemplo. Se o pneu do seu carro fura, você pode ser grato porque só tem pneu furado quem tem carro. Quem não tem carro não tem pneu furado. E não acontece só pneu furado com você. Outro exemplo, você tem uma pia cheia de louça para lavar. Aqui eu faço sempre assim, quando tem muita louça, eu falo: glória a Deus. Se tem louça para lavar, é porque teve comida para comer. É porque tem comida, porque se não tivesse, não tem. A mesma coisa com roupa. Nossa, quanta roupa tem para lavar? Glória a Deus. Só tem roupa para lavar quem tem roupa para vestir. Então, é um treine até se tornar. Em tudo na vida, inclusive na gratidão. O Salmo 100, verso 4 diz assim: "Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome." Aqui está falando de como entrar na presença do Senhor, através de agradecimento, através de um coração grato, um coração que reconhece a bondade de Deus, um coração que se alegra em louvar o Senhor, um coração agradecido. Você certamente já ouviu falar sobre a multiplicação de pães que Jesus fez. E quando ele ia fazer isso, a primeira coisa que ele fazia era: graças eu te dou, Pai. Então ele agradecia a Deus antes de fazer qualquer coisa. Antes de alimentar a multidão, ele já estava agradecendo. Um outro caso também foi na ressurreição de Lázaro, que antes de ressuscitar Lázaro, ele deu graças a Deus. Então, como que pode ser a nossa vida se, em primeiro lugar, a gente der graça?
Em primeiro lugar, a gente agradecer. Em toda a Bíblia, a gente tem indicações, exemplos, para que a gente seja grato. E lembra, não é grato só pelo que é bom, mas pelo que é ruim também. E aí, eu quero falar para vocês sobre este livro aqui. Se você não acredita neste livro aqui, leia esse daqui para você ver. E se você acredita, assim como eu, nesse, leia esse também. Porque esse livro aqui é sensacional. Pensa no livro maravilhoso, esse daqui. E ele traz a visão da ciência, ele fala sobre a gratidão. E aqui ele traz várias formas de como aplicar a gratidão na sua vida. Mas eu achei interessante os benefícios que ele traz. Porque na Bíblia, ele te dá a direção. Só que, às vezes, se você é assim como eu, com a mente cartesiana, você precisa saber o porquê. Por que eu preciso ser grato? E aí, aqui, nesse livro, ele vai trazer muitas dessas respostas. E aí, ele traz assim, ó, que praticar a gratidão aumenta a sua energia. Lembra que eu falei que você se sente cansado, assim, ai, você não tem força, mas quando você começa a praticar gratidão, você tem energia. E eu lembro de um episódio que antes de praticar a gratidão todos os dias, eu tinha força, dava 7 horas da noite, estava esgotada já, às vezes antes. Mas quando eu comecei a praticar a gratidão, eu lembro que era 9 horas da noite e eu estava alegre, brincando com meu filho, cheia de energia. E eu me dei conta, eu falei, nossa, como faz diferença você colocar a sua energia, a sua força, o seu foco na coisa certa. E aí, também o que faz? Diminui a ansiedade. Você está muito ansiosa com o que vem amanhã, com o que você tem que fazer, com o que não tem, o dinheiro, ou com o que vai acontecer? Comece a praticar a gratidão, né? É claro, você faz tratamento, faça o seu tratamento, mas também pratique a gratidão. Você vai ver o seu nível de ansiedade diminuir. Isso acontece porque a gratidão, ela nos tira do futuro, do nosso pensamento do futuro. A gente precisa pensar no futuro, sim, mas a gente precisa se concentrar no agora. E quando você pratica a gratidão, você traz o seu pensamento do futuro para o agora. Eu sou grato agora, eu agradeço agora pelo que eu tenho agora. Também praticar gratidão regula as nossas emoções, porque eu já te falei sobre a ansiedade, tira você do futuro, mas ela também te tira do passado. Um exercício que você pode fazer, tá, aconteceu isso de ruim, mas poderia ter sido pior? Pelo que eu posso ser grato por isso ter acontecido? Isso fez de mim alguém melhor? Isso me fez sair de um lugar de repetição de padrão. Quando a gente pratica gratidão, a gente sai desses extremos e vive o presente. A prática da gratidão ainda traz clareza mental. Às vezes você está tão perturbado com tantas coisas na mente, mas você para um pouquinho, não, deixa eu escrever aqui pelo que eu sou grato. Isso vai acalmando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos. E isso vai fazer a gente ter mais clareza sobre as coisas. Também reativa a nossa capacidade em realizar, porque é uma energia espiritual. Pensa, a gratidão, ela é um princípio espiritual. Então, quando você cumpre ela, você gera energia de realização para aquilo que é importante para você. Essa prática, ela também eleva o seu nível de esperança. E aí, eu me lembro do dia que eu comecei a escrever, o que é que eu ia me lembrar nos dias ruins. E aí, eu fui escrevendo ali. Eu fui escrevendo, olha, porque eu sou grata porque Deus me ouviu nessa situação aqui, Deus me interviu nessa situação aqui, Deus me sustentou aqui. Eu sou grata por essas coisas. Então, me lembrar dessas coisas me traz esperança, porque se ele nunca falhou, e ele diz na palavra dele que ele é fiel, por que eu estou desesperada hoje? Isso me traz de volta.
e até me aproxima mais, me conecta mais com Deus, porque lembra um princípio espiritual. E o mais lindo é que você pode mudar o seu estado de espírito em minutos, fazendo isso que é tão simples. Lembra que eu falei para você que a gente quer, uau, faça o simples, o básico bem feito faz muita diferença. E lembra que 10% é o que te acontece, 90% é o significado que você dá para o que te acontece. E agora eu quero te dar 3 dicas de como praticar a gratidão no seu dia a dia. A primeira foi como eu comecei. Todas as noites eu pegava um papelzinho e escrevia pelo que eu tinha sido grata naquele dia. E aí precisa ser específico, tá? Não dá para falar assim, eu sou grata pela vida. Tudo bem, você pode ser grata pela vida, mas pode ser mais específico? O que é que na sua vida você tem gratidão? E eu vou dar exemplos meus aqui. O jeito que o meu filho sorriu e me abraçou quando me viu chegando para buscar ele na escola. E aí eu anotei aquilo. Um outro exemplo, o buquê de flores que eu recebi no dia do meu aniversário de uma amiga minha. Então, são coisas, né, que aconteceram ali, que marcaram, e eu anotei ali. O que você vai fazer com esse papelzinho? Você pode colocar num pote de vidro, que eu chamei de pote da gratidão. E aí, todo dia eu fazia isso. Daí, o que aconteceu? Teve dias em que eu tava triste, abatida, e aí eu ia lá naquele potinho da gratidão e pegava um papelzinho. E lembra que quando você traz isso na sua memória, te dá esperança, te traz alegria. Então, naquele momento de tristeza, eu pegava aquele papelzinho e eu lia e eu falava: nossa, esse dia foi massa, esse dia foi muito bom. Olha. E aí você, naquele momento de lembrar daquilo que te aconteceu, te traz de novo gratidão. E lembra, onde tem gratidão não tem sentimento ruim. Então, aquele sentimento ruim, ele vai embora e traz lugar para aquele sentimento que eu estava sentindo no momento em que aconteceu aquilo. Isso me ajudou muito, eu espero que te ajude também. Uma outra forma que eu também fiz por muito tempo é no meu planner, onde eu colocava ali todas as atividades que eu precisava fazer naquele dia. No final do dia, eu também escrevia 3 coisas que tinham acontecido naquele dia, pelos quais eu era grata. Isso também funciona muito, me ajuda bastante, porque na hora em que eu começo a escrever, eu vejo que todos os dias eu tenho motivos para ser grata. E ali eu coloquei só 3 motivos. E nesse momento, todos os dias, eu estou reforçando que eu tenho o que eu tenho, eu já sou grata pelo que eu tenho. E a terceira forma, que é a que eu faço mais atualmente, é escrever no diário de gratidão. Então, sempre tirar um tempo, de preferência, eu gosto de fazer à noite antes de dormir, e ali eu começo a escrever pelo que eu sou grata. Uma dica bônus: nunca escreva só a mesma coisa todo dia. Por exemplo, eu sou grata pela vida, pelo meu cachorro, pela minha casa. Eu sou grata pela vida, pelo meu cachorro, pela minha casa. Essa frase vai ser uma frase muito pequena. E acontece que quando você fizer isso, se você todo dia coloca isso, vai chegar uma hora que você fala: minha vida é vazia. Eu só tenho um cachorro, minha casa e a vida. Isso não vai surtir o efeito que precisa. Então você precisa variar, não vai colocar todo dia a mesma coisa. Pode parecer bobo esse exemplo, mas na prática acontece muito, né? E aí você vai achar que sua vida é vazia, quando na verdade é você que não tá olhando para o quanto de coisa aí que tem na sua vida que acontece. Quando você começar a treinar a sua mente para isso, você vai ver. Nossa, é igual eu falo, quantas coisas que eu percebi na minha própria jornada só de fazer perguntas. Quando a gente faz as perguntas certas, nossa, muita coisa acontece. Mas foi um treino. A mesma coisa é a gratidão. No primeiro dia, talvez você não sinta a emoção toda, mas você vai continuando ali 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. O momento, tanto de tempo que você conseguir parar, se dedicar e começar a buscar momentos para
ser grato. Eu tenho certeza que se você aplicar isso na sua vida, você vai mudar a sua vida. Eu sempre gosto de trazer um exemplo prático. Se você me der um presente, você me dá um presente com todo o amor, e aí ah, obrigada. Com essa cara, você vai querer me dar um presente de novo? Toda sinceridade, não. Você vai falar, nunca que eu vou dar presente pra aquela menina ingrata. Agora, se você me dá um presente, uau, que incrível, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por esse presente. Você vai falar, nossa, eu vou dar outro. Com certeza eu vou dar outro presente. Porque ela realmente gostou. Então, a mesma coisa é na vida. Se a gente não agradece pelo que a gente tem, como que a gente vai abrir caminho para o próximo, para o novo, para o maior? A gente não vai. A gente treina no pequeno para viver o grande. É por isso, minha amiga, que se você quiser mudar a sua energia, o seu estado mental, você precisa começar hoje mesmo a ter o seu diário de gratidão. É simples. Você pode começar da maneira que você quiser. E aí você coloca, escreva só três coisas pelas quais você é grata naquele dia. E aí você vai ver a diferença. Faça por 7 dias e depois me conta qual foi a diferença na sua vida. A gratidão, ela não é só bonita, ela é cura. Ela te devolve vida, ela te traz esperança. E você merece viver uma vida mais leve. Se você gostou desse vídeo, compartilha com uma pessoa que você ama. E lembra, se inscreve aqui no canal para a gente continuar a nossa jornada rumo a uma vida plena e mais grata. Beijo no coração, Deus te abençoe.